Vamos para a Bíblia, Por esse tempo, versículo 1 do capítulo 20, por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois o rei chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi, ouvi sua oração, vi suas lágrimas, vou curá-lo. E daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de minha honra e por causa do meu servo Davi. Época de Costa Braga, quando eu estudava no Costa Braga, a professora ia dizer assim: grifa aí. Eu não tinha caneta, porque ele ia falar assim: grifa com caneta vermelha, eu só tinha azul, tinha que esperar a pessoa do lado grifar. Falei: me empresta aí. Aí eu pegava: grifa aí, ponha suas coisas em ordem. Grifa aí, ponha suas coisas em ordem. Fala para a pessoa lá daí: ponha suas coisas em ordem. Vamos orar. Curva a cabeça, pega na mão de alguém, vamos orar. Fale com Deus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra continua tendo efeito na nossa vida. A tua palavra para nós é o poder de Deus para a nossa vida. A tua palavra. Senhor, pessoas estão aqui e eu apresento essas pessoas ao Senhor em nome de Jesus, que trabalharam o dia todo, ouviram coisas que não queriam ouvir, estão cansadas, estão a um nível de exaustão, mas vieram à casa do Senhor, porque na casa do Senhor tem pão. Então eu peço agora, fala, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus quer falar com você. Você acredita nisso? Amém. Esse testemunho que eu vou contar para vocês marcou minha vida. É um divisor de águas. Quando eu vi isso aqui, me abriu meus olhos, um abrir dentro do meu coração. Esse testemunho que eu ouvi, eu achei extraordinário, porque me levou a um novo nível de busca com Deus, inclusive de perguntar a Deus algumas coisas que eu sabia que estava acontecendo, mas eu não sabia o que era, o porquê de algumas coisas. Tinha algumas coisas que eu não fazia ideia. Eu sabia que alguma coisa tem, mas eu não sabia o que era. E é impressionante, porque num momento como esse você vai deixando passar, e não deveria, porque o nosso Deus é um Deus de revelação, é um Deus que sabe todas as coisas. Você perde muito por não ter essa comunhão, essa busca de pedir a Deus que fale com você, né? Nós precisamos ter, irmãos, nós precisamos estudar isso aí, nós precisamos ter esse discernimento. Tem coisas que você não sabe, mas Deus quer falar, Deus quer, né, essa capacidade de compreender situações, momentos que você não sabe o que está acontecendo. Esse discernimento é importante ter. Você pode dizer amém? É muito importante ter. Uma criança chega em casa, esse é o testemunho que eu ouvi.
Uma criança chega em casa da escola, muita fome, fala: mãe, eu estou morrendo de fome. A mãe olha a lancheira está vazia. Criança. A mãe olha a lancheira está vazia, acha estranho, fala: mas o que está acontecendo? Não comeu na escola? E ela então prepara algo para a criança comer, a criança com uma fome, e no dia seguinte a criança pede para pôr mais coisa na lancheira, e volta da escola com uma fome. A mãe: meu Deus, lancheira vazia, não sobrou nada. E a criança com fome. A mãe vai na escola e pergunta na escola: está acontecendo alguma coisa? Lá na escola a resposta foi: não, aqui está tudo certo, não tem nada. Os dias vão passando, a criança quieta dentro de casa, começou a parar de falar, ficou quieta, chegava em casa com fome, lancheira vazia. A mãe pergunta, a criança não fala, na escola dizem que está tudo certo. Esse testemunho eu ouvi da pessoa, e ela disse: eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo, não é normal isso. Minha filha quieta, essa fome, lancheira vazia, alguma coisa tem aí. A escola diz que está tudo certo. Isso foi oração, até que um dia ela, com muito jeito, pergunta para a criança: filha, você está comendo lá? Como é que está isso? Muito jeito, a criança fala: mãe, eu não queria falar. E começa a chorar. Ela estava sendo ameaçada por meninas mais fortes, por um grupinho de meninas. Ela tinha que levar lanche para elas todos os dias, senão ela apanhava. Agora você imagina que lá na escola está tudo certo, e essa criança está muda, calada, sendo ameaçada, apanhando, tendo que levar lanche para os outros, saindo de casa já com medo, porque tem coisas acontecendo e você não sabe. A palavra de hoje, quero estudar com você, é essa palavra: há coisas que você não sabe. Fala para a pessoa lá, para não deixar ela dormir, e fala assim: ei, há coisas que você não sabe. Você não sabe. Esses dias alguém falou assim para mim: nossa, pastor, o senhor, fulano dá uma cochilada lá na igreja. Eu falei: ih, rapaz, fulano, Bertrano, dá umas cochiladas boas lá na igreja. Cansado, não é brincadeira, o dia inteiro, né? A gente, enquanto está de pé correndo é uma coisa, mas o que a gente senta, gente, é difícil, não é brincadeira, né? Ok. O texto que eu li, agora vem comigo no texto, por favor. Venha comigo no texto, rapidamente, passa comigo pelo texto. Nós estamos falando de um rei, por favor, cria um imaginário para você vir comigo aqui. Um rei. Você consegue imaginar quantos funcionários tem esse rei? Consegue imaginar a estrutura desse rei? Tenta, por favor. Eu imaginei isso, eu fui lá para ficar olhando e falou: gente, mas só a mulher do rei, só a mulher, pensa, gente, eu não teria problema com a Heloísa nenhum. Heloísa não ia nem lembrar que eu existo, porque tanto funcionário para ela, sapato, vem alguém põe o sapato, né? Entendeu? Heloísa não sei o que lá, o gás, não ia falar comigo do gás, troca o gás, entendeu? O funcionário, ela põe gás a hora que ele quiser, um monte de gente cuidando, toda hora, não pode nem espirrar. Se espirrar, eu não vou falar, como é que é, saúde, um monte de, vai ser um coro, os empregados falando, saúde. Imagina os filhos, gente, quantos funcionários, só para os filhos, tarefa, os melhores dos melhores, as melhores mentes,
ensinando seu filho ali com paciência, porque se o filho chorar, eu corto a cabeça. Então o filho não pode chorar, não pode reclamar, tem que, entendeu? Não é igual a gente está ensinando, a criança chora e reclama, não, eles vão ensinar com jeito, um monte de funcionário, um monte, gente, patrimônio, quantos funcionários só para cuidar do patrimônio, cavalo, não sei quantos para cuidar do cavalo, de tudo, o cara não tem preocupação com nada, está tudo lá. Você é um rei, mas Deus fala para esse rei, ele vai morrer. Mas antes de falar da morte em si, olha, você vai morrer, ele fala assim: coloque em ordem, põe em ordem as suas coisas. E eu começo a pensar, que coisa? Se tem um monte de funcionário cuidando do filho dele, a mulher dele tem um monte de empregado, está tudo certinho, patrimônio dele, gente, imagina, os melhores administradores. Quando você lê lá que aqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados como cativos, Daniel, porque eles pegavam as melhores mentes como escravos e levavam para administrar, para cuidar. Então você tem todo esse aparato ali. Mas põe em ordem o quê? O que está errado? O que eu não estou? E olha, preste atenção, que interessante, preste atenção. Ele recebeu mais 15 anos de vida, ele ia morrer, ele recebeu mais 15 anos de vida, e mesmo assim na cabeça dele não entrou o que eu grifei com você: põe em ordem as suas coisas. Porque que coisa é essa? O que está errado que eu não estou sabendo? O que está fora de ordem que eu não estou, meu Deus, eu não estou ligado. E aí eu queria agora ver com você, segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo de 1, seria importante você fazer essa leitura comigo, de 1 a 6, e o 16, o versículo 16, só para a gente não ler todo. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 55 anos. Gente, quantos anos ele reinou? Quanto? É muito tempo, hein? Quase a minha idade, meu Deus, de vida, o cara reinou. Sua mãe se chamava Efizibá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Quem está me ouvindo aí? Olha, você sabe que ele é filho de Ezequias, que tinha um monte de funcionários para cuidar, ok? Reconstruiu santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal e ergueu um poste de Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros do céu e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo do Senhor construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seu filho no fogo, praticou feitiçaria e adivinhação, consultou médiuns e praticantes do ocultismo, fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou a sua ira, além de levar o povo de Judá a pecar e fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Manassés assassinou muitos inocentes, até encher Jerusalém do sangue deles, de uma extremidade até a outra. Alguém já leu alguma coisa sobre Ezequias? Me dá um sinal, pelo amor de Deus. Levanta a mão, alguém já leu? Gente, você consegue achar isso dentro da casa dele? Você consegue achar isso? Desculpa eu falar agora aqui, mas você consegue achar um demônio desse dentro da casa dele? Você consegue achar um espírito errado assim dentro da casa dele?
põe em ordem a sua casa. Aí a gente pega, olha Ezequias e fala assim: o que está errado? Ele é um homem de oração. Gente, até hoje nós somos edificados pela vida de oração de Ezequias. Então a vida espiritual dele, por favor. Gente, alguém já leu sobre as orações de Ezequias? Gente, Senaqueribe voltou da guerra com menos 185 mil homens, que Deus mandou um anjo. A oração de Ezequias, o Senhor respondeu da seguinte forma: ninguém vai colocar escada no muro, e pelo mesmo caminho que eles vieram, eles vão voltar. Olha a vida espiritual desse cara. O que esse homem fez, gente, se você ler a engenharia, a estrutura, tudo deu certo. Aquele cara que você olha e fala assim: meu Deus, o que ele põe a mão prospera. O que está errado que nós não estamos enxergando? Onde é que está isso? Põe em ordem o quê? Nem ele sabia, tanto que ele viveu que ele ia morrer. Então ele tinha que colocar em ordem, porque ele ia morrer. Ele não morreu, viveu. Mas na cabeça dele, por favor, eu estou insistindo nisso, porque na cabeça dele tem nada de errado. Eu não estou entendendo. O que será que Deus falou? Põe em ordem o quê? Aqui, ó, acabei de ler para você. Gente, a gente vai no interior aí do sertão, como tivemos em Oricuri, Pernambuco, passa a PE lá em Oricuri, que é um asfalto, a estrada. Na rua atrás dessa, atrás, gente, não é assim, não é um bairro não, depois, Luiz deve lembrar disso. Na rua, é como se eu falasse aqui para vocês, que essa rua aqui asfaltada, na rua aqui de trás aqui, gente, você tem que andar, nós andamos grudado numa parede para não pisar no esgoto. É esgoto a céu aberto. Em Jerusalém, as pessoas pisavam em sangue, de tanto sangue que tinha na rua. E é sangue de gente inocente que foi morto. Onde é que estava isso? Dentro da casa dele. Me ajuda, por favor, fala para a pessoa lá assim: tem coisas que você não sabe. Há coisas que você não sabe. Antes de Deus curar a vida de Jó, Deus falou isso para ele. Ele fala de coisas tão grandiosas. Alguém já leu capítulo 38, 39, 40 de Jó? Ele fala de coisas tão grandes que Jó, quando ouve tudo isso, fala para Deus assim: põe a minha mão na boca, porque eu falei de coisas que eu não sabia. Senhor, eu não sabia que era isso. Eu não sabia que era assim. Há coisas que você não sabe. Jó capítulo 38, versículo 2, precisamos ler. As suas palavras só mostram a sua ignorância, porque há coisas que você não sabe. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Você pode falar comigo, diga assim: Deus sabe todas as coisas. Eu queria estudar isso com você. Queria estudar. Nós vamos ver coisas que nós não sabemos. E olhe para mim aqui. Você não pode se dar por satisfeito por não saber. Há coisas acontecendo agora mesmo estão acontecendo. E o povo de Deus é destruído porque falta conhecimento do que, gente? De coisas que você não sabe. E você acaba se tornando manobra. Olha, por favor, não fique triste comigo, mas Satanás está brincando com muitas pessoas, porque a pessoa não faz ideia do que está acontecendo. O ladrão não vem senão para roubar, matar
E você não está percebendo, porque você não sabe. Você não consegue esse discernimento numa busca, num abrir de olhos, em pedir uma revelação. Senhor, o que está acontecendo aqui? Não é normal, gente. Não pode ser normal. Olha, eu me arrepio todo, porque não pode. Você precisa acender todas as lâmpadas e, Senhor, o que está acontecendo aqui? Que bicho é esse que entrou? Que animal que é esse? Que rato é esse? Que coisa que é isso? Que começou uma briga do nada, uma discussão, um mal-estar, um quebra-quebra, um prejuízo. Irmãos, alguém está me ouvindo? Há coisas que você não sabe, mas eu vim pregar. Deus é Deus de revelação. Mas a revelação é muito maior do que eu estou pregando para você. É algo maior do que isso. É de alguém que vai buscar em Deus. Senhor, o que é isso? Da onde está surgindo isso? Onde é que tem raiz isso? Não criei filhos assim, meu Pai. Não gerei isso, Senhor. Senhor, minha casa não é isso. Não é. Nossa igreja, Senhor, o que está acontecendo aqui, Pai? E eu vou dizer algo a você: o nosso Deus tem boca, o nosso Deus fala, o nosso Deus revela. Alguém pode dizer amém aí? Olha, gente, isso tem que levar você a um nível maior com o Senhor, que quem vive na escuridão não tem a palavra. Ele é a luz que ilumina todas as coisas, e nada fica em oculto. Ele mostra, vai mostrando, tem algo errado, tem um espírito errado. Rapidamente eu vou contar aqui. Eu já contei, eu acho. Eu acho que eu já contei aqui. Eu acho que já. Eu me lembro de uma vez, irmãos, quem ora aqui? Quem tem hábito de orar? Mas não é para agradecer o alimento. Ora por hora. Quem ora? Eu gosto de orar. Não é, para mim não é difícil. Você fala, vamos orar. Não é difícil para mim orar. Eu gosto de orar. Não é peso nenhum para mim. Não tem dificuldade de orar, né? Não é difícil para mim se eu precisar desligar uma televisão e orar. Não é. Não morro. Nada. Não acontece nada. Para mim é bom. Estou falando de algo aí, acho que já tem uns 30 anos atrás que eu vou contar. Uma vez chegou um homem na igreja, todo falante, tal. Gente, é incrível, porque o espírito da gente, ele na hora ele se mexe. Ele percebe, tem alguma coisa. Quem já entende? Na hora alguma coisa não bate. Esse homem chegou falante, tal. Eu não era pastor. Foi falar com o pastor, eu estou perto. Pastor, tal. E eu só ouvindo e tal. Eu vou doar. E chegou aí falando assim, gente, para um pastor, vir uma pessoa falar que vai doar, é um mundo, né? Alegria, uma bênção, né? Meu Deus, vou doar. Uau, o pastor abriu os olhos, brilhou, tal. Eu estou ali, eu falei, isso aqui tem alguma coisa errada. Não, pastor, pode ficar tranquilo. Era um piso, gente, era um piso. Eu vou doar todo o piso e não sei o que, só me dá o endereço e tal, eu vou mandar entregar. Ele foi embora com o endereço da igreja, tudo, o pastor todo feliz, dando rajada de línguas estranhas. Eu falei ao pastor na hora, eu falei, pastor, tem um espírito de erro aí, não bateu. Alguém sabe do que eu estou falando? Não bateu? Se eu falar isso, tudo bem? Não bateu aqui, não ficou amargo. Estou tentando explicar isso para você. Não deu certo comigo. Claro, o que você acha que o pastor falou? Você está cismado. Nunca fale isso para alguém que ora. Se eu fosse você, eu não falaria isso para alguém que ora. Não fala que está cismado. Eu fui orar. Não dá.
Passou lá um tempo, lá chegou o caminhão, gente, caminhão com piso, tal, uau, aleluia, beleza, descarregou. Passou um tempo, chegou a cobrança na igreja. E o pastor branco, pálido, me chamou, falou: Deli, o cara está cobrando. Eu falei para ele que não, que isso aqui tal, que é doação, que tal. O cara falou: não. O cara foi lá, comprou, disse que autorização, disse que era para entregar correndo, que o senhor já tinha tudo, que inclusive era para receber aqui. E agora? Há coisas que você não sabe que estão acontecendo, e é para envergonhar, é para roubar, é para entristecer. Irmãos, em nome de Jesus, que a palavra do Senhor abra olhos essa noite aqui, olhos abertos, vendo a coisas. Primeira coisa que eu quero falar, se você puder anotar, eu ficaria muito feliz. As coisas que estão ocultas em Deus, olha aqui para mim, estão escondidas em Deus. Não é qualquer um que acessa. Quem é que abre um cofre? Quem tem a senha do cofre. Aí muitos vão lá, tentam o cofre e não abre, a pessoa fica quieta. Mas tem coisas dentro do cofre. Estou falando de coisas que estão ocultas em Deus, guardadas em Deus, que não é qualquer um que acessa. E você vai se contentar com isso? Ficar no pé da montanha e mandar Moisés subir para o resto da vida? E o Senhor querendo que você suba ao monte, porque há segredos em Deus, aleluia, há coisas no Senhor, para quem está disposto a subir, meu irmão, um monte. Ficar no pé do monte é religião, irmão, desculpa, não fica chateado, é vir à igreja. Há coisas guardadas em Deus, são coisas grandiosas, coisas tremendas, que mudam a vida, mudam coisas, situações, trazem o novo de Deus, há um descortinar de Deus para quem ousa, não é para qualquer um, não fico, estou repetindo isso, porque é quem sobe no monte. Se vou morrer, morri. Se vai pegar fogo lá em cima, mas eu vou lá. Eu vou lá. Deus quer falar comigo. Essa palavra oculta, esse escondido, esse encoberto, esse secreto. Fala para alguém, de repente a gente cria um hábito de crente. Tem coisa que é hábito de crente, né? Fala assim para ele assim: você precisa ir no secreto de Deus. Se não for crente, ele vai ficar assim: o quê? Que você falou? Se é crente, já diz aleluia. Se não é crente, fala: o quê? Esse negócio que você falou, secreto. Mistério. Olha, você fala mistério para um crente, o que ele já diz? Aleluia na hora, porque ele sabe que é coisa de Deus. Se a pessoa não é crente, fala: o quê? Novela? Filme? Mistério sobrenatural, né? Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 27. Mas quando ela chegou ao homem de Deus no monte, abraçou os pés dele. Geazi quis afastá-la, mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz, ela está profundamente angustiada. Até aqui eu estou vendo, até aqui eu estou enxergando, ela está angustiada, até aqui eu tenho acesso, mas o Senhor não me revelou o motivo. Está guardado ali, eu preciso ir lá acessar. Irmãos, o meu papel como pastor é te levar a acessar as coisas que estão guardadas no Senhor para a tua vida. Eu seria o pior pastor do mundo se eu ficasse todo dia lá buscando um pouquinho, dando para você, para te manter como se estivesse que mantendo debaixo
Meu irmão, vai acessar coisas grandes e firmes no Senhor. O Senhor vai te falar, te esclarecer, te revelar, te levar a um outro nível. Aleluia. Aleluia, aleluia. Existem coisas que estão escondidas nele, irmãos. Nele. Você precisa olhar para o Senhor e saber: sim, Senhor, tem coisas que o Senhor está cuidando. Eu já passei por situações que eu calei minha boca. Você falou, mas você não falei nada. Mas por que você não falou? Porque eu sabia que Deus estava fazendo algo. Não adiantava eu tentar te explicar, que você não ia entender nada, porque Ele falou comigo. Ele falou comigo. Eu fui nele. É como se Ele dissesse: passa por isso, enfrenta isso, eu estou cuidando. Como é que eu vou explicar? Você não vai entender. É mistério, é coisa de Deus. O triste é você se contentar sentar numa cadeira como essa e não ir buscar no monte do Senhor o que está guardado nele. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Deus? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento do nosso Deus. É insondável o que está nele. O que está nele. O que era, o que é e sempre será. Nele está todas as coisas. Estão todas as coisas nele. Alguém pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Há coisas que você não sabe, mas você não pode dizer amém. Amém, não sei. Não, eu quero saber. Eu quero ir em Deus. Deus não é Deus de confusão. Alguém ouviu isso? Deus não é Deus de confusão. Jamais serão envergonhados e confundidos os que em ti esperam. Gente, Deus é maravilhoso. Maravilhoso. E dependendo da sua intimidade com Ele, talvez chegue um momento que Ele diga para você: espera. Mas você sabe que Ele está fazendo algo. Ele não me deixou ir além. Espera. Mas eu sei que Ele está fazendo algo. Aí se você me perguntar: pastor, e aí, o senhor não vai fazer nada? Não, Deus me mandou esperar. E eu estou com paciência, olhando para Ele. Eu sei que Ele está fazendo algo. Tem coisas que eu não sei. Eu não sei. Eu queria falar sobre os planos de Deus. Fala para a pessoa do lado aí: Deus tem planos maravilhosos. Mas é plano de Deus, não é seu não. Jeremias 29:11. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade, não desgraça, um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Só eu sei. Então, primeiro você precisa saber que Deus tem planos para você. Segundo, você precisa saber que só Ele sabe. Olhe para mim. Se só Ele sabe, você não sabe. O que quer dizer isso? Vai ter com Deus. Vai ter com Deus. Isso tinha que ser um desespero da alma de alguém que quer conhecer o que Deus sabe. Revela-me os teus planos. Mostra-me os teus caminhos. Fala comigo. Senhor, me dá um sinal do teu querer. Alguém está ouvindo o que eu estou dizendo? Senhor, mostra-me. Não me deixes confundido. Não me deixes assim, Senhor. Fala ao meu coração. O que o Senhor tem para a minha casa? O que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, o que o Senhor tem para essa nação?
Senhor, o que está acontecendo, Senhor, aqui? Revela-me. Fala, Deus. Um dia eu questionei Deus por causa do meu nascimento. Os irmãos sabem da minha história, né? Mas um dia ele respondeu: eu quis que você nascesse. Eu quis que você nascesse. Ele estava dizendo que eu tenho planos. Não são os seus planos, são os meus planos. Você faz parte de uma história minha. Eu escrevi. Por isso que você não entende. Que você está procurando em você uma história que não é sua, é minha. Oh, eu quis isso. Eu quis isso. Quantos, gente, por não saberem, se tornaram rebeldes, se tatuaram todo, furaram todo, se rebelaram, colocaram um monte de coisa pelo corpo, uma rebeldia, um jeito de se gritar, um grito da alma por rebelar, porque não entende, porque não tem um pai, não tem uma mãe, porque não sei o quê, porque não é aceito, porque não... Por que isso? Deus apenas me disse: fui eu que quis. Se eu insistisse, era capaz de ele dizer assim: você é um sacrifício que me agrada, apenas sacrifício. Que me agrada. Continua sendo sacrifício. Fui eu que quis. Você entenderia isso ou não? Você ficar perguntando: mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu tenho planos com a sua vida. Alguém acredita nisso? Deus tem planos. Amém? 3, vamos lá. 3. O fim da história. Fala para o pessoal lá assim: você não sabe o fim da história. Fala aí. Fala, por favor. Fala aí. Você não sabe o fim da história. Gente, essa mulher, eu já falei aqui, nem sei quantas vezes. Não sei mesmo quantas vezes. Vou falar de novo. Mateus 1, versículo 1, 3. É a genealogia de Jesus. Alguém já deve ter lido. Este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, de Abraão. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi... Quem foi a mãe? Tamar. Pérez gerou Esrom. Aleluia, levanta a mão aí, Rom. Essa hora o cara viu, meu nome está na Bíblia. Esrom gerou Rão. Meu Deus. Essa mulher Tamar, gente, sem brincadeira, a história dessa mulher só foi sofrimento. Não tem um momento que você fala assim: essa mulher, uau, deu certo. Não, essa mulher foi só sofrimento. Só os abusos que essa mulher sofreu. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Essa mulher sofreu na mão de homens cruéis, que de tão cruéis que eram, Deus matou. Presta atenção, não estou falando de uma pessoa qualquer não, de uma pessoa tão ruim que Deus matou. Depois ela caiu na mão de outro, de tão ruim que era, perverso, Deus matou. Agora essa mulher passa por uma humilhação tal, mas tão grande, e quando ela vai ser queimada, ela tem que se humilhar mais ainda para dizer: quem fez isso comigo? E aponta quem fez. É muito sofrimento. Mas deixa eu falar com você, tem coisas que você não sabe. Sabe de quem Jesus é descendente? Sabe a linhagem?
passa por essa mulher. Passa por essa mulher. Aí você lê lá em Isaías, está escrito assim: homens experimentados em dores. Aí você fica procurando, onde é que Jesus foi tão experimentado em dores, a não ser na cruz, no final? Onde é que ele foi? Lê a história da linhagem e você vai ver. Os que vieram lá, quantos sofreram. Quantos sofreram. Você não sabe o fim da sua história. Mas olha, a Bíblia diz em Eclesiastes 7:8. Pega essa palavra para você essa noite, por favor. Há coisas que você não sabe. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Espera, há coisas que você não sabe. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Então, o que teríamos que fazer para ter esse discernimento, esse conhecimento de coisas guardadas que precisam ser, porque a Bíblia diz: quem bate, a quem bate, a quem bate. Então não adianta você ficar do lado de fora aqui esperando abrir, porque é um bater de alguém que está indo além, numa busca de uma revelação de algo que eu não sei. Senhor, o que está acontecendo? Por que está quieto aqui dentro de casa desse jeito? Que a lancheira está voltando vazia desse jeito? Que esse choro quieto pelos cantos, Senhor, o que está acontecendo aqui? Onde é que eu estou perdendo? Dentro da minha própria casa. Ezequias, você vai morrer, mas vou te dar uma palavra: põe em ordem as suas coisas. E aí, por essa ignorância, o que será? Quem lembra o que o marido da Ana, que não podia ter filho, falou para ela? Alguém lembra que ele falou para ela assim, quando ela não comia? Alguém lembra que ele não comia? Ele falou assim para ela assim: eu não sou melhor para você do que... Pô, você falar isso para uma pessoa que não tem filho nenhum? Você não está entendendo o que está acontecendo dentro da sua própria casa? A humilhação, sofrimento. A pessoa está se matando, se perdendo ali, está na angústia, sofrendo. Se você fosse orar, Deus ia falar: sua mulher está angustiada porque não tem filho. Sua mulher está em angústia, chorando, está triste. Ela tem reclamado comigo, mas eu tenho planos com a vida dela. Agora, a sua falta de compreensão é animal, né? Você não saber tratar desse jeito, falar isso. Alguém está entendendo? O que teríamos que fazer para ter esse discernimento, saber, buscar e ter os olhos abertos das coisas que a gente não sabe? Gente, se você puder, eu vou acabar já, eu prometo para você, mas o que eu vou falar aqui, assim, meu pai, eu queria tanto que alguém anotasse e falasse: Deus está falando isso aqui comigo, ok? Essas coisas, olha aqui para mim, eu vou tentar assim, essas coisas estão guardadas, ocultas ali. Você tem que ir lá abrir isso. Não adianta você ficar aí onde você está, você vai ficar aí para o resto da vida. Você tem que ir em Deus e abrir, destravar. O Senhor te trará entendimento sobre todas as coisas. Coisas ocultas, mistérios. O Senhor vai falar contigo na madrugada. Você vai, durante um dia ali, uma situação vai te abrir o olho de uma forma tão assustadora, que você vai ficar ali: meu Deus, que o olho vai ser aberto na hora. Está lá, oculta, guardado. E isso não, desculpa, isso não é para qualquer um, não. Não é.
que precisa? Você precisa estabelecer um relacionamento íntimo, profundo, prolongado com Deus. Vocês podem repetir isso comigo? Diga assim comigo: estabelecer íntimo. Gente, por favor. Tem gente que não me conhece, não anda comigo, sabe nada de mim. Pastor, está tudo bem? O que você acha que eu respondo? Claro. Ainda fala assim, joia. Agora a pessoa anda comigo, come, eu ia falar cebola, porque eu não como cebola, come sal comigo. A pessoa, como é que você está? Não estou bem não. Não estou, de verdade não estou. Estou cansado, uma dorzinha. Agora, você acha que eu vou falar isso para todo mundo? Não, claro que não. Para quem que eu falo isso? Para o íntimo, alguém que está muito perto, porque você nota até o interesse da pessoa, porque tem gente que pergunta, mas não quer nem saber, pergunta por perguntar, porque se você for falar, ela fala, estou ocupado. Mas você perguntou, mas outra hora eu já morri, outra hora já acabou com tudo, outra hora eu já vou estar bem. Vem cá, fala para mim, vem cá, senta aqui comigo, como é que você está? Aí é outra coisa. A pessoa passa correndo, ei, e aí? O que eu falo para ela? Você acha que eu faço assim? Fala, não. Relacionamento íntimo com Ele, todo dia ali com Ele, profundo. Por favor, gente, eu sou pastor. Deus deu pastor a fim de ensinar a que todo aquele que ouve possa se aperfeiçoar em Deus. Eu sou pastor para te falar o seguinte: talvez você precise ir um pouquinho mais fundo. Talvez sua comunhão com Deus, sua vida com o Senhor está. Se der um sol forte, evapora o restinho. Você está tão raso, mas tão raso. Se der um sol de rachar, não sobra nada. Será que alguém aqui essa noite pode dizer: pastor, estou mergulhando no Senhor, estou queimando em Deus? A esses tem algo reservado, que é mais profundo. São águas profundas. Diga que você ouviu, pelo amor de Deus. Mais profundo, vai mais, fica mais, mergulha ali, vai mesmo, chora mesmo, fica ali, algo profundo é seu com Deus. Mas eu quero dizer algo em nome de Jesus: tem algo reservado, tem riquezas guardadas. Prolongado. Por que prolongado? Porque não dá, gente, de verdade, por favor. Talvez você vai sair daqui hoje e falar: o pastor pegou no pé. Não peguei no pé não, de verdade, por favor. Mas se eu perguntar quanto tempo você está orando, quanto tempo com o Senhor, não dá, por favor, não dá. Isso não derruba muralha, gente, isso não vence gigante, isso mal vence um resfriado. Prolongado, gente, é coisa de, sabe, por favor, eu não quero falar, porque senão você vai falar uma hora, você vai, não, pastor, não dá, vou mudar de igreja. Mas é prolongado, gente, são dias, horas, noites, na presença. Pastor Custódio, alguns aqui conhecem. Pastor Custódio é um homem de Deus. Pastor Custódio, ele começava a orar, nada, sabe que ele orava, ele mesmo falava assim: gente, eu orava, eu estava na carne. Você ora, nada. Mas ele falava assim, mas eu insistia. De repente, quem conheceu ele ficava assim, ó, com lencinho, pegava um fogo, gente. Ele falava:
tempo de oração prolongado, a presença de Deus vinha. Ele falava, dava um calor em mim a presença de Deus. Você nunca vai viver isso e não ficar lá. O que Eli falou de Ana quando ela estava lá no santuário? Vendo que ela se demorava, está escrito lá ou não está? A ter por embriagada, porque falava, só gente louca isso. Não é gente louca, é gente que está destravando os céus, é gente que está indo buscar algo, é demorado. Eu faria uma propaganda enganosa para você, fica de pé, fala aí com Deus, vai embora, dá tudo. Não é. Deus quer um tempo maior com você. Tira o relógio do braço, avisa lá, não me atrapalhem, não me chame. O Senhor está me chamando para ficar com Ele. Por favor, não me atrapalhe, não me chame aqui. Deus está me chamando para ficar um tempo com Ele. Eu acho que eu estou falando com alguém aqui. Gênesis 18, 17. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo. Não sei como uma pessoa tem coragem de escrever um negócio desse. Falar assim, Deus falou consigo mesmo. Onde é que você viu isso? Como é que você viu isso? Que Deus fez assim. Falou, que isso? Mas olha o que Deus disse: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Aí você fala assim, uau! Escondeu de fulano, escondeu do William, escondeu do Vanderlei, mas de Abraão não vou esconder. O que eu vou fazer, eu vou falar para ele. Quem deu conselho a Deus que Deus deva alguma coisa, alguma explicação? Mas ele fala assim, não vou esconder de Abraão. Aí eu vou mostrar para você por que ele não vai esconder de Abraão. Tiago capítulo 2 versículo 23. Leva-me mais fundo, Senhor. Assim aconteceu que as escrituras sagradas dizem: Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou, e Abraão foi chamado o quê? Amigo. O que é um amigo? Íntimo. Alguém que mais profundo e que tem mais tempo. Tem ou não tem? A esse se revelam todas as coisas. É o que vocês esperam de mim, que vocês querem que eu seja esse cara. E sendo esse cara, traga para vocês o que Deus revelou. Uau! Vocês até pagam bem para isso. E Deus manda dizer que Ele quer que você seja essa pessoa. Nunca faça isso. Nunca dê seu dízimo e fale assim: estou pagando bem lá na igreja, lá para o pastor ter tempo, para quando ele vier pregar, ele venha com uma unção poderosa, uma palavra tremenda. Nunca faça isso, porque o púlpito vai responder à sede do seu coração. Eu posso passar horas e horas e horas e horas e horas, se não há sede no meio da igreja, não há revelação. Razão porque um monte de pastores inventam. Não fui chamado para inventar, gente. Não tenho esse chamado. Vou passar vergonha se eu inventar. A sua busca, a sua fome, a sua sede, talvez um dia nem sou eu, porque Deus vai falar: hoje não é você que vai pregar. Não é.
eu vou usar fulano para responder o clamor da igreja. Tão sério que é, que Deus não fala só através da minha boca. Alguém está entendendo isso? Ter um relacionamento o quê? Alguém está disposto? Alguém quer sair da religião, ter esse relacionamento? Parar de vir um culto, faltar 2. Parar de vir só no domingo, não vir na quarta. Põe as suas coisas em ordem. O que? Não sei. Claro que não sabe. Você não tem tempo com Deus, vai saber nunca. Conhecer o Senhor, conhecer Deus. Oséias 6:3. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo, Ele nos responderá. Tão certo como chega o amanhecer ou vem as chuvas da primavera. Ele vincula conhecer ao Senhor com a certeza de que Ele fará alguma coisa. Precisamos conhecer o Senhor e conhecer, porque tão certo como isso acontece, assim Deus vai fazer. Só quem conhece sabe disso. Jesus falava do Pai de um jeito que era confrontador demais, porque a gente falava assim, não, mas Deus disse. Ele falou, não, meu pai nunca falou isso. Não foi isso que meu pai falou. Vocês falaram. Eu, porém, vos digo que eu ouço do meu pai, porque eu estou com ele todo dia. Meu pai não é assim. Vocês criaram isso, essa religião. Meu pai não é assim. Meu pai ama, e por amar tanto me mandou. Eu vim dizer para vocês o quanto meu pai ama. E Ele não ama quem está dentro da igreja, Ele ama quem está fora da igreja. Ele ama todos. Por último, há coisas que você não sabe. É muito bonito, gente, você estudar um pouquinho, você ler. Vocês lembram que havia o átrio no tabernáculo, ok? O lugar santo e o santo dos santos. O santo dos santos era pequeno, uma cortina, e era um lugar reservado, um lugar pequeno. Só o sumo sacerdote ia lá. E para ele entrar lá, gente, é bonito. Você vai estudar e você fica assim, uau, que bonito. Porque aí ele aspergia ali, chegava ali com aquele incensário, né? E aí ele ficava ali, aquela fumaça tinha que preencher todo aquele lugar, aquela fumaça, porque você não sabe o que está acontecendo ali, e não pode saber. Então quando ele entrava ali, era Deus ali. Ele vai se revelar ali. Eu não estou vendo nada, não sei onde eu estou tocando, não sei onde eu estou pisando, mas eu estou na presença de Deus. Os meus pés são dele, as minhas mãos são dele, toda a minha vida. Eu estou perdido aqui, eu estou entregue aqui. E a glória de Deus se revelava naquele lugar. Quer que a glória de Deus se revele? Confia. Confia. Eu não sei, tu sabes. Eu não sei, tu sabes. Confia. Diga, Deus está fazendo. Eu confio. Em paz me deitarei e dormirei, porque Deus está fazendo.
eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Curva a cabeça, por favor.